Meus irmãos, domingo próximo, pastor Henrique Davanço vai estar conosco. Vai ser a nossa abertura da campanha de missões mundiais, nos 2 horários. Vão ser 2 cultos missionários abençoadores. Então nós vamos abrir a nossa campanha de missões mundiais no próximo domingo. E nós vamos ter uma campanha abençoadora. E nós vamos ter o nosso alvo de fé, né, irmão Márcio? Pela fé, domingo que vem nós já temos cantina, não é isso? Aquela cantina maravilhosa. E você já pode também se preparar. Faz o seu alvo com o Senhor, para que a gente possa levantar a nossa oferta para as nações, irmãos. Nós vamos começar então a campanha de missões mundiais no próximo domingo. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos meditar a partir do verso 13. Você que está em casa, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 13. Se você está conosco hoje pela primeira vez na Hope, só para que você entenda o que está acontecendo, para você não ficar descontextualizado. Nós estudamos a Bíblia de maneira expositiva. Então nós pegamos um livro da Bíblia e nós vamos estudando ele domingo após domingo para compreender a palavra de Deus. Nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus. E domingo após domingo a gente então vai mastigando esse texto, crescendo nesse texto, e o Senhor vai falando conosco. Este ano, Deus colocou no nosso coração como igreja para nós vivermos o ano da santidade. E neste ano da santidade, Deus tem falado conosco muito a partir da primeira carta de Pedro. E esta será a 11ª mensagem na primeira carta de Pedro. Então já tem 10 sermões que você pode ser abençoado. Passa lá no YouTube da igreja, já está tudo separadinho. Tem uma playlist lá com 10 mensagens na primeira carta de Pedro. E hoje então será a 11ª. E hoje é a continuidade da temática que Pedro está tratando agora no capítulo 2. De maneira especial a partir do verso 13. Porque Pedro está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida. Pedro está escrevendo a um povo que estava recebendo diversas acusações, e esse povo então tinha se espalhado, e Pedro agora escreve para trazer a esses irmãos uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo e uma mensagem de exortação, de orientação, de como eles deveriam se comportar mesmo distante. E Pedro já nos ensinou uma série de verdades. E no último domingo então, a partir do verso de número 13, nós começamos a entender Pedro falando acerca dos relacionamentos, como deveriam ser o relacionamento ou os relacionamentos desses cristãos aonde eles estavam, e como uma vida santa iria refletir nos relacionamentos. E aí nós vimos Pedro falando sobre 4 instâncias relacionais. Pedro falou do nosso relacionamento com as autoridades, e Pedro fala sobre isso, foi a mensagem de domingo passado. Hoje nós vamos juntos entender a mensagem de Pedro acerca do relacionamento no trabalho. Pedro está ensinando como deveria ser o nosso relacionamento como um cristão no dia a dia. E é interessante que na semana que vem nós vamos dar uma seguradinha, na outra nós vamos falar sobre o relacionamento marido e mulher. E depois, relacionamento entre uns aos outros. Porque esta é a construção que Pedro vem no texto. E nós queremos entender isso. Como nós, como cristãos, vamos reagir no dia a dia, diante da perseguição, diante das lutas, diante das adversidades. E Pedro começou ensinando aí no verso 13. Ele usa a expressão, por causa do Senhor. Se você notar o verso 13, Pedro começa dizendo assim, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas. E nós aprendemos na semana passada, só para a gente estar aqui na mesma página hoje juntos, que a razão de nós nos submetermos às autoridades é em primeiro lugar por causa do Senhor. Nós vamos entender hoje que a razão de nós termos o comportamento que Pedro menciona no trabalho é por causa do Senhor. Nós vamos entender que a razão que um marido deve tratar a esposa daqui a 2 semanas, e a esposa deve tratar o marido, é por causa do Senhor.
Pedro começa dizendo que a razão da gente agir na vida é o Senhor. E essa é a base principal. E é por isso que na semana passada nós entendemos, por causa do Senhor, nós devemos nos submeter às autoridades. E a gente entendeu biblicamente que nós devemos nos submeter às autoridades até que a autoridade não venha contra as Escrituras Sagradas. Porque a partir do momento que uma autoridade vier contra a palavra de Deus, para nós que cremos na Bíblia como única regra de fé e prática, para nós o que vai prevalecer é as Escrituras. E o pastor deu vários exemplos aqui no domingo passado, exemplos éticos, desafios que nós temos. Falamos, por exemplo, do aborto. Como nós vamos lidar como cristãos? E aí nós vimos, diante desses dilemas, nós já temos uma palavra final. E a nossa palavra final é: ainda que a autoridade humana tenha um parecer, nós vamos ficar com o parecer das Escrituras Sagradas. É aquilo que Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro continua, e Pedro agora vai trabalhar sobre nossa relação do trabalho. E por que Pedro, logo depois de falar sobre relação com as autoridades, e isso foi interessante porque ele aborda primeiro autoridades, porque Roma estava perseguindo aquele povo, os cristãos estavam sendo perseguidos. Pedro vai tratar sobre autoridade e logo em seguida ele trata sobre trabalho. E Pedro vai tratar sobre trabalho porque eu e você temos a clara conclusão, isso é muito claro para nós, que é no trabalho que nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida, ou a mais, né? Tem gente que vai dizer assim: pastor, o senhor está sendo generoso. 1/3 é se eu trabalhasse 8 horas, né? E a gente vai para 9, a gente vai para 10. E talvez muitos de nós temos situações em que a nossa vida é o nosso trabalho. Mas a verdade é que Pedro precisava trabalhar como um crente em Cristo Jesus, separado pelo poder de Deus, que agora vive a santificação. Ele vai agir, Igor, no seu dia a dia no trabalho, como deve ser a sua ação no trabalho, como ele vai caminhar. E é por isso que eu quero convidar você a chegar no verso 18, porque a razão é por causa do Senhor. Mas no verso 18 em diante, abra a sua Bíblia ou acione o seu aplicativo, e eu queria que você acompanhasse o que está nas Escrituras Sagradas. A versão que eu estou usando para leitura é a Nova Versão Transformadora. Diz assim: vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam os seus passos. Verso 22, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas nós fomos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram-se para o pastor, o guardião de sua alma. Pedro vai nos dar uma ideia significativa de como nós devemos nos comportar no trabalho. A verdade é que muitos de nós temos uma ideia até equivocada, pastor William, que trabalho é do diabo. Principalmente na segunda-feira, 5 da manhã, quando você pega o ônibus lotado. E se tu morasse em Braslândia e pegasse o 404, você ia ter a real noção do que eu estou dizendo. Porque eu acho que é a linha, né, irmão Josimar, que mais demora no planeta. Você pega ela, meu irmão, não é brincadeira não. A irmã Aline está até sorrindo lá, ó, né? É distante. Essa compreensão nossa que o trabalho
é algo que não vem de Deus, é muito equivocada, porque na verdade desde o Gênesis nós notamos que Deus criou o homem e Deus deu a ele a ordem de cuidar de todo o jardim. Então já existia trabalho antes do pecado. Meu irmão, e se tu gostava de usar esse negócio que trabalha do pecado, esquece isso, porque o trabalho estava lá antes do pecado chegar. Porque o trabalho glorifica a Deus. O trabalho é uma bênção de Deus para a nossa vida. O trabalho é a oportunidade que Deus nos dá de conviver com outras pessoas, de sermos moldados por Ele, e ali nós seremos por Deus guardados e vamos anunciar a grandeza de Deus aonde Ele nos colocou. Agora, fruto do pecado veio a fadiga, literalmente, essa fadiga do trabalho, não necessariamente o trabalho. Uma coisa que a gente precisa entender, a gente compreender que o trabalho é um presente de Deus para nós. E aí eu queria que você repetisse comigo assim: o trabalho é um presente de Deus para minha vida. Amanhã é segunda-feira, eu quero ver se você vai falar isso cedinho, na hora que você estiver indo para a parada, na hora que você estiver ligando o carro. Aí você vai lembrar assim: por que eu fui naquele culto ontem? Por que eu fui ouvir aquela mensagem? O trabalho, irmãos, é a expressão do Senhor. Isso é tão claro que Paulo, quando Paulo escreve aos Colossenses, Paulo vai dizer como para o Senhor nós devemos fazer para os homens. Quando nós estamos trabalhando para alguém, lá quando você está servindo o seu chefe, quando está no seu dia a dia, lembre-se, você deve fazer isso como você estivesse fazendo para Deus. E isso é uma mudança significativa. Porque se tudo que nós colocarmos as mãos, nós tivermos a compreensão que quando você levantar de manhã naquele ônibus lotado e você chegar lá no teu trabalho, segunda-feira, 7:30 da manhã, você não está trabalhando para o seu patrão, você está fazendo para Deus, a sua semana será diferente. Mas se você chega lá achando que aquilo ali já é um problema, que você já chega lá diante daquela situação achando que você está fazendo para alguém, é uma perspectiva muito equivocada para um cristão. Por isso que Paulo vai dizer, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, enxerga o seu trabalho não como um meio de sustento apenas, mas um lugar onde Deus te colocou, segundo a vontade dEle, para que você manifeste ali a glória de Deus para aquelas pessoas. E aí, se esta semana tu reclamou do teu trabalho, meu irmão, se esta semana tu reclamou do teu chefe, eu queria te convidar agora a dizer mais uma coisa assim: Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Repete comigo: Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, obrigado pelo meu chefe. Repete, irmão. Vamos lá: Senhor, obrigado pelo meu chefe. Esse texto aqui vai nos ensinar muita coisa sobre isso. Esse texto vai nos ensinar essa relação. E o trabalho é tão importante que o escritor, meus irmãos, o sábio, quando escreve Provérbios, ele vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A coisa é séria. E é por isso que nós precisamos meditar, porque às vezes a nossa compreensão da fé cristã é algo que só acontece no domingo à noite, aqui dentro. Não, irmãos, a fé é para ser vivida na semana. A fé é para ser colocada em prática na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É a fé, Darlison, que o Senhor está nos chamando para exercer lá onde Ele nos colocou. Porque, irmãos, ser crente aqui, onde está essa turma bonita, olha o sorriso do Ciro, ser crente aqui é fácil demais. O negócio, irmãos, não é aqui não. O negócio é testemunhar lá onde Deus nos colocou. Essa é a questão. É quando a gente passa pela placa de saída. É como nós vamos reagir, Gessé, diante das circunstâncias lá, Derlei, dentro do quartel. É lá que o Senhor quer nos usar. E é por isso que o Senhor vai nos lembrar que trabalho não é castigo não, irmãos. Vou repetir isso: trabalho não é castigo, irmãos. Trabalho
é o meio pelo qual Deus nos molda, nos sustenta e nos permite seguir. Mas a pergunta é: como nós devemos nos comportar no ambiente do trabalho? Como nós devemos agir no dia a dia onde Deus nos colocou? A resposta está aí no texto, e é por isso que eu amo as escrituras, porque a Bíblia a gente não precisa inventar moda, ela responde tudo por si só. E o texto começa dizendo assim: vocês escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito, façam o que Ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas mesmo até se Ele for o quê? O quê, Tião? Bondoso? Não. Se Ele for o quê? Não é o gato do Gargamel não, que tinha esse nome. Mas se ele for cruel. Pedro começa a nos ensinar, meus irmãos, que nós precisamos no dia a dia, no trabalho, aprender o conceito da submissão e respeito. E por isso ele falou de autoridade anterior, e agora ele está mostrando a autoridade no dia a dia. E ele começa dizendo que nós vamos precisar lidar com aqueles que exercem posição sobre nós. E há uma outra versão que diz assim: servos, sujeitem a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Pedro estava insistindo em mostrar àqueles irmãos que nós precisamos nos submeter àquelas pessoas que exercem liderança sobre nós, indiferente do caráter delas, porque quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus. Mas isso é um desafio para nós. Essa relação empregado, empregador, líderes, autoridades no trabalho, no fundo, se a gente pudesse... Ah, você está dizendo assim: pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conhece meu chefe. Ah, se o senhor conhecesse o meu chefe. Ah, se o senhor conhecesse como é que ele age. Mas o que Pedro está dizendo? Que nós devemos respeitar. Não é só o chefe bom não. Respeitar o chefe bom é fácil. O que Pedro está dizendo, que agora em Cristo, a transformação na nossa vida é de tal maneira, que nós vamos fazer coisas que nos parecem ser inimagináveis, e uma dessas, sabe o que é? É de fato, independente do caráter daquela pessoa, é respeitá-lo de maneira preciosa e laborosa no trabalho. Ser alguém de confiança, respeitoso, independente do comportamento do seu chefe, independente do comportamento dos seus colegas. Pedro está dizendo: respeite, trabalhe com integridade, sabendo que Deus está vendo tudo que você está fazendo. Não trabalhe para Ele, trabalhe para Deus. E isso vai fazer diferença. É isso que Pedro está mostrando. Agora, respeitar não significa concordar com injustiças. Vou repetir: respeitar não significa concordar com injustiça. Ah, assina esse aditivo de contrato aqui que vai ser legal. Não, isso é mentira, então não assina. Nós não devemos respeitar e fazer aquilo que vai contra as escrituras. Ah, faz aqui essa mentirinha. Não tem mentirinha ou mentirona, irmãos. Mentira é tudo mentira. Se o seu chefe te mandou mentir, se posicione diante de Deus, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas aqui o texto está nos dizendo que respeitar não significa concordar com a injustiça, mas manter uma postura que glorifique a Deus no trabalho. E aí o que acontece? Esta é a primeira lição. Eu preciso literalmente trabalhar submisso, com respeito. E Pedro está dizendo: honre, ainda que ele seja mau. Agora ele vai para um ponto seguinte, verso 19, ele vai dizer assim: porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando sois açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Pedro agora está a continuar a nos dizer e a nos ensinar o seguinte: você vai honrar, você vai ser submisso. E ele estava escrevendo em que contexto? Em um contexto em que os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé. Então ele estava dizendo: se vocês forem perseguidos por causa da fé,
que vocês têm, e tomarem e passarem por dias difíceis, serem açoitados, isso com paciência você vai entender que glorifica a Deus, e o Senhor vai ser glorificado. Agora ele diz assim: claro que não há mérito também quando você é açoitado por ter feito mal. Olha o contexto que o texto está. Tu chega atrasado, tu mata a avó toda semana, tu só sai mais cedo. Meu irmão, toda semana leva uma reprimenda do chefe. Chega no culto de oração da igreja e diz assim: Senhor, estão me perseguindo no trabalho. Eu quero pedir oração pelo meu chefe, porque ele está me perseguindo no trabalho. Perseguindo porque tu chega atrasado? Perseguindo que tu não conclui aquilo que você pega para fazer? Perseguindo porque você não presta conta das coisas que vêm para sua mão? Isso não é perseguição não, irmãos. Isso nós precisamos é criar vergonha na cara e mudar de vida, porque como crente lá no trabalho nós precisamos é dar testemunho. O que Pedro está dizendo é: você está sendo perseguido por causa da tua fé. Se ele falou para você mentir e você não mentiu, aí ele começou a te perseguir, te botar para fora da empresa, aí Deus vai ser glorificado até quando você for mandar embora. Sabe por quê? Porque você está sendo perseguido por causa da verdade. Agora, levar roxo porque é mau funcionário é diferente. E a maioria das vezes, quando nós falamos de perseguição, a maioria das vezes tem mais relação com má comportamento da parte de quem diz que é perseguido, do que necessariamente uma postura correta, sendo perseguida por causa da fé. O que Pedro está dizendo é aqui, que se você for perseguido por causa da sua fé, o Senhor será glorificado. Mas se você levar perseguição e levar lambada no seu trabalho, porque você está dando mole, não coloca isso na conta do Senhor não. Isso é responsabilidade nossa. É isso que Pedro está nos ensinando, irmãos. Porque a fé é uma coisa prática, irmãos. A fé é para a hora que nós vamos sair daqui, ó, e resolver sair dessa porta aqui. É quem nós seremos a partir daqui. Não é daqui para dentro, é daqui para fora. É lá amanhã. Amanhã, quando você se deparar com as situações do seu dia a dia, lá no seu trabalho, Pedro está dizendo: honre ao Senhor, honre o seu chefe. Se ele te chamar para fazer alguma coisa errada, não vá na dele não. E aí Pedro é claro em dizer: trabalhe com submissão, sofra injustiça, seja paciente e fé. E aí Pedro vai dizer: sabe por quê? Porque é Deus que vai fazer a justiça. Não pague o mal com mal. E aí uma coisa interessante, irmão Josimar, pastor Josimar: a maneira como nós reagimos à injustiça pode ser um poderoso testemunho do Evangelho. Quando no teu trabalho forem justos verdadeiramente com você, seja justo. E mais cedo ou mais tarde, você vai ver essa turma reconhecendo o Deus que você serve. Porque a verdade sempre prevalece. E aí é interessante que Pedro vai dizer que Jesus, passando por todo o sofrimento, ele não questiona. Interessante isso. Nós aprendemos que a gente deve trabalhar, se submeter, sofrer a injustiça com paciência, quando de fato ela é por causa do nome do Senhor. Mas olha os versos 21 a 23. Porque Deus nos chamou para fazermos o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, siga os seus passos. 22, ele nunca pecou, ele nem enganou ninguém, ele não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que é quem sempre julga com justiça. Não estou dizendo que você não tem direito na justiça do trabalho, não é isso. Eu estou dizendo que o seu verdadeiro juiz é o Senhor. É isso que Pedro está dizendo. E ele está dizendo que a nossa justiça virá do Senhor. É Ele mesmo que levou sobre si os nossos pecados. Pedro, meus irmãos, vai nos mostrar de maneira muito preciosa que nós não devemos, no ambiente do trabalho, revidar as ofensas. Nós não devemos, no ambiente do trabalho,
se ele falar comigo, hoje eu estou preparado. Ainda diz assim: Deus, faça a tua justiça e me usa como teu instrumento hoje, Senhor. Pode me usar, que eu vou pegar ele. Aí Pedro levanta a régua e diz assim: olha, tu é crente agora, e sendo crente, você não pode agir desse jeito, porque Pedro usa uma coisa aqui que é uma expressão simples, mas extremamente profunda no texto. Ele diz assim: siga o exemplo de quem? De Cristo, de Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Tem várias irmãs aqui que são pedagogas, são professoras. Essas irmãs, quando estão ensinando letramento, como é que elas fazem, irmã Lene? Não é nem mais o mimeógrafo, né? Isso era da minha época. Ia lá, fazia o mimeógrafo, aí fazia o E grande assim, aí fazia um monte de tracejado assim, né? O E. Não era assim, irmã Ivanete? Desse jeito? A irmã não é dessa época não, né? A irmã é só da coisa impressa agora, né? Né, irmã Ivanete? Aquele que tinha aquele cheiro de álcool assim, ó. Aí entregava para as crianças, tudo azul, né? Olha só que interessante. Aqui diz assim: siga o exemplo de Jesus. Esta palavra exemplo aqui é literalmente a ideia do tracejado. Esta ideia que está sendo apresentada aqui no texto é o seguinte: o tracejado é Jesus. Para você fazer o E, você seguia o E tracejado e fazia igualzinho. Você seguia da mesma maneira. Você fazia o tracejado e aí o que acontecia? Você então acertava, seguindo assim certinho. Pedro usa esta expressão do tracejado para nos mostrar o que, irmãos? O tracejado a ser seguido é Jesus. E ele está dizendo: olha para Jesus e faça a mesma coisa que ele. E o que ele fez? O texto é claro: siga o tracejado de Jesus. E o tracejado de Jesus ele não enganou ninguém, ele não revidou quando foi insultado, ele não ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. É duro a gente entender isso, mas é isso que as Escrituras ensinam. Siga o tracejado de Jesus. Deixa Jesus responder a tua causa, meu irmão. Deixa com Ele. Porque esse seu desejo de vingança que você está nutrindo no seu coração contra o seu chefe, contra o seu patrão, só está fazendo uma coisa: matando você e mais ninguém. Porque amanhã, quem vai levantar cedo com o coração cheio de rancor? Quem é? Você. E tu vai para lá, e tu vai sentar na cadeira, e tu vai esperar a sua hora. E na hora que ele der a baixa, você vai apontar, você vai acusar, você vai ficar caçando o erro do seu chefe o dia inteiro. Porque o seu desejo é fazer a sua justiça. Olha o que Pedro está nos ensinando. Um crente em Cristo Jesus segue o tracejado de Jesus. E qual é o tracejado de Jesus? O que ele está nos ensinando? Segue o exemplo de Jesus. Não engane ninguém. Não revide quando você for insultado. Não se vingue quando sofrer. Mas deixe o caso nas mãos do Senhor. Eu queria te chamar nesta manhã, nesta noite, a repetir essa frase comigo. Eu não vou enganar ninguém. Mas repete forte, meu irmão. Eu não vou enganar ninguém. Esta semana eu não vou revidar quando eu for insultado. Tu vai lembrar dessa palavra. Eu não vou revidar quando eu for insultado. Eu não vou ameaçar me vingar. E eu vou deixar esta situação nas mãos do Senhor. Aquele homem que tu chama ele de Faraó, porque eu sei que tu chama ele de Faraó. Eu sei. Tu fala assim: lá vem Faraó. Bota o Faraó nas mãos do Senhor. Entrega o Faraó nas mãos do Senhor. É isso que Pedro está dizendo.
Ele está nos ensinando a relação do trabalho. Ele está dizendo para a gente: olha, você é crente, e lá no seu trabalho você tem que agir como um servo de Deus. E aí ele termina, e eu quero te convidar a ficar de pé. Ele termina dizendo que a nossa identidade em Cristo é o que vai nos capacitar. Sabe para quê? Para viver desse jeito. Aí ele vai pegar o exemplo de Jesus e ele vai dizer assim: olha como ele vai terminar o texto. Ele vai terminar o texto. Eu quero até ver se dá para eu pegar aqui. Me ajuda aqui, Gabriel. Tira só a caixinha de oração. Pronto. Olha o que Pedro vai dizer aí. Que ele, verso de número 24, nós devemos seguir o tracejado de Jesus, que ele entregou para Deus. E ele vai dizer assim: a nossa identidade agora como servo de Deus precisa ser em Jesus. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, porque nas suas pisaduras nós somos curados. E aí ele vai usar uma expressão extraordinária. Ele diz assim: vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Sabe o que Pedro está dizendo? Sabe o que Pedro está nos ensinando? Imagina aquele povo que estava sendo perseguido. Imagina que eles estão errantes, andantes, melhor dizendo, por vários lugares do mundo da época. E eles estão sendo acusados de crimes que eles não cometeram. Dentre eles terem colocado fogo em Roma. Dentre eles serem canibais porque eles participavam do corpo e do sangue. Lembra que nós estamos estudando isso há vários domingos? E eles estão sendo perseguidos. Aí agora Pedro diz assim: na sua relação de trabalho, quando você estiver sendo perseguido, saiba que você antes andava desgarrado, mas agora o pastor, o supremo pastor que guarda a nossa alma, ele está cuidando de você. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe aquele teu medo terrível lá, daquele problemão que você tem com o chefe? Sabe aquela circunstância gigantesca que você está pensando assim: Deus, parece que nesse negócio eu fiquei sozinho, cadê o Senhor? Faz justiça aqui. Deus está falando assim conosco hoje: o pastor da nossa alma, o supremo pastor, está guardando a gente. Fica tranquilo. Você está pensando em pedir demissão? Você já perguntou para Deus se é para você sair? Você está pensando em acabar com aquela jornada? Você está achando que você entrou ali foi por mérito seu? Foi não, foi Deus que te colocou ali naquele lugar. E você só vai sair de lá no dia que Deus tirar você de lá. Agora você precisa entender o que Deus quer fazer com você lá. O que Deus quer te usar no seu trabalho. Irmãos, a Bíblia é para segunda-feira, a Bíblia é para amanhã. Aqui nós adoramos, mas ao sair daqui nós vamos colocar isso em prática. É amanhã quando você chegar lá, e ele já vai soltar uma piadinha daquela para você. Aí tu vai lembrar assim: o supremo pastor é que está me guardando. Eu vou orar por ele. Ah, Faraó, tu pode se levantar, mas eu vou orar por você. Eu vou pedir pela tua vida. E eu vou pedir que o Senhor faça a justiça. Não é a minha justiça não, porque a minha justiça vai falhar. A minha justiça não vai dar certo. Pedro está dizendo: tu é um crente, e como um crente no teu trabalho tu precisa agir como crente, porque Deus te colocou lá. Termino contando a história que eu contei no primeiro culto. Lá no teu trabalho as pessoas sabem que tu é crente. Vou repetir a pergunta. Lá no teu trabalho as pessoas sabem que tu é crente? Ao longo desses anos, irmãos, às vezes eu já tive situações que foram muito constrangedoras. Não para mim, mas um dia eu encontrei uma pessoa a quem eu pastoreava. Era pastor dele. E encontrei num contexto assim de café, e ele estava com uma pessoa tomando café, e eu cheguei, e eu já cheguei logo chamando de irmão, né? Pastor é assim, crente é desse jeito. Aí ele virou para o amigo e falou assim: não, esse aqui é o Fabrício, um colega meu. Ah, mas deu vontade de tirar um cinto.
Sem brincadeira, Fabrício, colega seu. Sabe por que ele não falou assim, Fabrício, pastor da minha igreja? Você já imaginou por que ele não falou isso? Porque ele não podia falar. Ele ficou todo sem graça. Aí eu vi que a casa tinha caído. Pensa numa situação ruim. Mas eu posso te fazer uma pergunta? Se eu chegar contigo lá no seu trabalho, tu me apresenta como pastor da tua igreja? Tu me apresenta qualquer um dos pastores aqui, pastor Josimar, pastor William, pastor Guinaldo, pastor Rods, pastor Carlos, você vai chegar lá assim, irmão, olha isso aqui, ó, irmão, isso aqui é o pastor lá da igreja, da minha igreja que eu participo. Você tem coragem de fazer isso? Ou lá no teu trabalho ninguém sabe que tu é crente? Ou lá no teu trabalho ninguém sabe por onde tu anda? Aliás, você é conhecido como chega atrasado e o escorão. É o famoso abelha, só vive voando, ó. Trabalho que é bom, zero. Reclamão, é o que faz motim na empresa. Irmãos, a gente sorri, mas isso é sério, irmãos. É disso que Pedro está falando. É de gente que no domingo é uma bênção, levanta a mão, fala até língua estranha, mas na semana vive como um estranho diante de Deus e diante das pessoas. É disso que Pedro está falando. Que a nossa vida tem que ser vivida como uma maneira só, para honrar e glorificar o Senhor. Quem é você amanhã na hora que você chegar lá no seu trabalho? Isso não é só para quem é servo, não. Porque tem chefe também que eu vou dizer uma coisa. Meu amigo, tu é conhecido como faraó. Eu sei que muitas vezes na liderança a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. A questão não é resolver as situações mais difíceis, é como nós as resolvemos. Não é o que falar, é como falar. Como você trata as pessoas que são subordinadas a você? Como você trata as pessoas a quem você tem autoridade? Se você a convidasse para estar com você numa reunião de oração, ela viria? Ou ela vai dizer assim, para ser crente igual tu, eu não vou ser não? É disso que Pedro está dizendo. Que a nossa vida na semana precisa ser a mesma do domingo à noite. Aquela que glorifique ao Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se você não pegou os elementos da ceia, mão Ramilton, os irmãos estão com a ceia, só levante a sua mão. A ceia do Senhor, ela não é do batista, ela não é do presbiteriano, ela é do Senhor. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pediu perdão dos seus pecados, foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e está em comunhão com a sua igreja. Se você está dentro dessa condição, você é convidado a participar da mesa. Você é convidado a pegar os elementos agora e participar conosco desse tempo, onde nós vamos lembrar agora do que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que Pedro está dizendo. Ele deu a vida dele por nós, para que nós pudéssemos agora viver uma vida que glorifique ao Senhor. Para que agora nós pudéssemos viver uma vida que honre ao Senhor. Que vida nós estamos vivendo? A palavra de Deus diz, examine-se pois o homem a si mesmo e coma. Não deixe de participar da ceia. A ceia é um momento de análise, um momento de exame interior. É hora de você pedir ao Espírito Santo para Ele te mostrar aquilo que você precisa confessar hoje diante de Deus. Aquilo que você precisa trazer à cruz. Aquilo que você precisa colocar diante do Senhor, pedindo perdão. E diante do Senhor você vai trazer a memória que Cristo morreu na cruz, no seu e no meu lugar. E você e eu fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. É isso que a ceia nos traz ao nosso coração. Façam isso em memória de mim. O pão vai continuar sendo pão, o suco continuar sendo suco, mas não é por isso que nós não vamos tratar esse momento com solenidade, com respeito, e principalmente trazendo ao coração a compreensão
que nós precisamos pedir ao Senhor, som do nosso coração.